O terminal rodoviário Tietê, mais do que um cartão postal da cidade, é a primeira impressão de São Paulo para muita gente que por aqui passa ou chega. São mais de 4.000 ônibus levando e trazendo todos os dias pessoas de 820 cidades brasileiras, às quais se somam cidades do Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina. O terminal foi projetado para atender o estabelecido pelo PITERP, Plano de Integração de Terminais Rodoviários de Passageiros, e visando dar continuidade ao padrão de serviços do metrô. Além dos terminais do Jabaquara, Tietê e Bresser, estão previstos os de Barra Funda, Penha e Caxingui. Em 1977, quando da elaboração do PITERP, o TRT foi concebido para absorver 42,5% do total de partidas do município de São Paulo, restando 13,5% para o Terminal Intermunicipal Jabaquara e 44% para a Estação Rodoviária de São Paulo João Caetano. Posteriormente, para absorver as linhas que seriam destinadas à antiga rodoviária e ao Terminal Interestadual do Glicério, o projeto do TRT teve de sofrer várias alterações. A utilização para embarque e desembarque das plataformas 51 a 75 seriam utilizadas apenas para desembarque. Foi construído um anexo no setor 3 com 14 novas plataformas para desembarque. As bilheterias da ponte rodoviária Rio-São Paulo foram ampliadas em 10 guichês para atender a demanda. Em dias de intenso movimento, a plataforma projetada para táxi comporta também desembarque de ônibus e, às vezes, inclusive, o embarque. A transformação do local previsto para guarda-volumes é em sanitários públicos. O viário de entrada dos ônibus teve de ser ampliado e novas cabines de controle foram implantadas. O TRT atualmente apresenta um movimento muito acima do limite previsto em projeto, sendo o segundo terminal do mundo em operação, com crescimento sensível de sua demanda a cada dia. Para chegar ao terminal, cerca de 60% dos usuários utilizam-se do metrô. De início, já ao desembarcar do trem, encontram a plataforma do metrô superlotada. Os bloqueios representam um problema, uma vez que não são apropriados para a transposição de bagagem, usual a passageiros de rodoviárias. Outras pessoas chegam ao terminal através dos ônibus urbanos e metropolitanos. Como o local não está adequado para estes ônibus, os usuários sofrem as consequências, principalmente em dias de chuva. Aqueles que se utilizam de carro também tendem a enfrentar problemas. Um deles é a insuficiência da área de embarque e desembarque, que faz com que muita gente tenha de desembarcar em locais proibidos. Isso concorre para o congestionamento do trânsito, que, segundo o CET-DSV, muitas vezes se estende até o centro da cidade. Um outro fator que contribui para o congestionamento é a capacidade insuficiente dos estacionamentos. Pessoas com bagagem sentem dificuldades nas mal iluminadas e estreitas escadas de entrada. Os elevadores da entrada, poucos em relação ao fluxo de usuários, geralmente apresentam problemas pelo excesso de demanda. Chegando ao mezanino, além da dificuldade de locomoção, o usuário se depara com o excesso de informações da comunicação visual, recorrendo muitas vezes ao balcão de informações. Para comprar passagens, também enfrentam espera em dias de grande movimento. A área de espera não comporta toda a demanda, proporcionando desconforto no aguardo da partida. O excesso de usuários inviabiliza o controle de acesso, propiciando aglomerações nas plataformas e invasão das pistas de rolamentos. As pessoas que esperam por amigos ou parentes enfrentam desconforto e dificuldades de localizá-los. Esta situação é agravada em dias de grande desembarque, quando várias plataformas de embarque são utilizadas para desembarque. Os usuários que desembarcam no terminal dispõem somente de uma escada rolante e uma fixa para acesso ao mezanino. Em início de feriados prolongados, a GTR, junto com a CET, DSV, CPT, adota um sistema especial de circulação para amenizar o congestionamento do sistema viário
desviando toda a saída de ônibus através de vias de melhor acesso. A inexistência de plataformas reserva para abrigar atrasos de ônibus causa não raramente congestionamento nas pistas e na entrada do terminal, prejudicando a circulação interna. A central de informações telefônicas fica congestionada devido ao grande número de chamadas, resultando em atendimento indesejável ao usuário. Há dificuldades também para se obter informações no balcão. O local destinado a achados e perdidos está sobrecarregado, comportando também a guarda e a distribuição de refeições para funcionários e o almoxarifado no terminal. Mesmo contando com o posto da Telesp e mais telefones públicos nas dependências do terminal, as filas extensas para ligações são inevitáveis em início e término de feriados prolongados. Raras são as vagas no guarda-volumes automático e fila já é parte integrante no guarda-volumes manual. A procura de táxi em término de feriados é tão grande que fica praticamente inviável a fiscalização por parte do DTP, favorecendo deslizes no atendimento, como a recusa de corridas curtas. A dificuldade da circulação dos carregadores é bastante evidente em virtude do excesso de usuários, e o depósito de carrinhos é feito em locais inadequados. O serviço de limpeza no terminal é executado por empresa contratada, cujos funcionários não conseguem dar conta do lixo deixado pelos usuários em dias de grande movimento. Os serviços públicos, de maneira geral, estão mal localizados e com um efetivo pequeno para atender a demanda. Isso dificulta o trabalho dos fiscais e das empresas, bem como o acesso de usuários para qualquer tipo de informação ou reclamação que dependa desses órgãos. As polícias militar masculina e feminina e polícia civil têm quadros reduzidos no terminal. Isto, aliado à inexistência dos agentes de segurança do metrô, propicia a livre atuação dos marginais. Os punguistas e as cortadeiras aproveitam-se dos locais pouco iluminados, escadas rolantes, aglomerações e falta de malícia dos usuários para aplicar seus golpes. O alvo dos arrastadores são aquelas pessoas que acabam de chegar a São Paulo e precisam de um táxi. Acabam sendo lesadas no preço da corrida ou ainda despojadas dos seus bens e pertences. Menores, infratores ou abandonados, vivem no terminal sem que nada seja feito por eles. O número de pedintes é bastante grande, chegando até a lotear o terminal por área de atuação. Piolhos e residentes, às vezes agressivos, fazem do terminal a sua casa. Alguns somente aparecem à noite. Outros perambulam mesmo durante o dia, perturbando os usuários. Apesar de proibidos, os ambulantes continuam comercializando nas imediações e dentro do próprio terminal. Muitas vezes quebram os bebedouros para comercializarem água nas áreas de espera e inclusive nas plataformas de embarque. Água que não raramente vem das torneiras e é vendida a preços elevados. Assim, os funcionários do TRT enfrentam em seu dia a dia, além das más condições e sobrecarga de trabalho nos postos, ofensas, agressões e todo tipo de ameaças vindas de marginais e de usuários exasperados. Eu estava em serviço do portão 64, quando um usuário passou por mim e falou que estava sendo furtado, né? Eu fui ver o que estava ocorrendo, quando o punguista, né, o trombadinha, me desferiu um corte com gilete no braço, né? E sendo socorrido por policiais do local, fui até o pronto-socorro onde eu tomei 22 pontos. E é esse usuário que recebe e leva para o Brasil e exterior a imagem do metrô de São Paulo através do terminal rodoviário Tietê.